Sem espinhas. Sem espinhas. Sem espinhas. Sem espinhas. Hoje, para me ajudar a tirar as espinhas à ciência, tenho comigo o professor Vítor Vasconcelos. Bom dia, professor Vítor. Bom dia. Vou começar por pedir que se apresente um bocadinho e conte-nos sobre a sua área de investigação e, além disso, que partilhe também qual é o seu prato preferido. Ok, bom dia, obrigado pelo convite. Começando pelo prato favorito, eu poderia ser um bocado politicamente correto e dizer que era peixe, e de facto eu gosto muito de peixe, mas de facto o meu prato favorito é cozida à portuguesa, que é um prato bem típico português, que acho que reflete um bocadinho aquilo que é um ecossistema, não é? Vai desde a parte vegetal à parte animal, passando pelo caldo, e portanto acho que temos aqui um sistema completo. Para mim representa, digamos, aquilo que temos de melhor em termos de cozinha. Eu sou biólogo, portanto fiz o meu curso de Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, depois fiz um doutoramento em parte nos Estados Unidos, em Ohio e na Finlândia, mas sempre regressando a Portugal. E sempre trabalhei muito na área da ecologia, sempre me interessou muito a ecologia. Depois comecei a estudar micro-organismos, que também são muito importantes e muito interessantes, e dessa forma comecei a interessar-me pela ecotoxicologia. Mais tarde pensei em perceber um bocadinho de forma é que podíamos aplicar estes micro-organismos num sentido mais benéfico e em termos de biotecnologia. Portanto, comecei-me a interessar pela biotecnologia. Portanto, tenho andado um pouco a navegar nestas águas relativamente tranquilas da ciência, mas de forma a pensar que aquilo que nós fazemos tem que ter uma aplicação, uma vez que o dinheiro que nós gastamos na ciência é maioritariamente dinheiro público e, portanto, nesse sentido faz sentido termos uma aplicação societal e económica daquilo que é a nossa investigação. Portanto, sou investigador, sou professor, gosto muito também de dar aulas, de aplicar os meus conhecimentos na ciência. Gosto também da comunicação científica, que acho que é muito importante captar público jovem para a ciência e, aliás, desde que terminei o meu curso, sempre dei apoio a colegas que estavam na área do ensino, desde o ensino básico ao ensino secundário, de forma a poder juntar a ciência desde cedo à evolução das crianças e dos jovens, de forma a tentar atraí-los para esta atividade e acho que tenho conseguido. Muito bem. Para esta conversa eu gostava de começar por lembrar uma premissa muito especial do Príncipezinho, que nos diz que o essencial é invisível aos olhos. É claro que não quero focar na parte romântica da frase, mas de certa forma colocar um bocadinho a ciência neste contexto. Neste caso em específico, o invisível aos olhos são as cianobactérias, as nossas convidadas especiais para este episódio, que assumem de facto um papel essencial no nosso planeta e lá está, por não serem algo tão visível, acabam por não ter o destaque merecido. Prova disso é o facto das pessoas continuarem a vender a ideia de que se nós não plantarmos árvores vamos morrer com falta de oxigénio, quando a maior parte do oxigénio que está na atmosfera é produzido efetivamente por microalgas. E não quero com isto, claro, desvalorizar a plantação de árvores, plantem árvores sim, mas consciencializar um bocadinho as pessoas da importância também de cuidar do oceano, tanto quanto cuidamos da terra em si. E pronto, nós hoje vamos dar um bocadinho a voz a estas cianobactérias e começando por apresentá-las de uma forma mais simples e prática, gostava que o professor nos explicasse o que é que são então cianobactérias, quais é que são as suas principais características e qual a sua importância ecológica. É verdade, isso que diz é extremamente importante e de facto muitas vezes as pessoas que vão para a carreira da biologia querem logo estudar baleias, golfinhos, elefantes, não é? Os grandes florestas tropicais e eu sempre tive a atração ao contrário, eu tive a atração pelo micromundo, por aquilo que é invisível, por aquilo que não é facilmente atingível e lembro-me que quando comecei a fazer estas ações de divulgação tinha um estudante que na altura era diretor do Palácio de Cristal no Porto e resolvemos reconverter aquelas jaulas que existiam na altura, onde tinham leões e macacos, etc. E fizemos uma atividade que era o chamado micromundo vivo, em que de facto queríamos mostrar aos estudantes e às crianças que colocando uma gota d'água de qualquer origem no microscópio conseguiam ver uma diversidade incrível e portanto eu diria que a minha luta nestes últimos anos tem sido de facto de mostrar a importância do micromundo vivo. E por exemplo no caso dos oceanos nós conhecemos ainda muito pouco sobre a microbiologia, sobre o microbiota. Conhecemos mais sobre as estrelas e os planetas. Aliás, há mais investimento na astronomia do que propriamente naquilo que são os micro-organismos. E, portanto, eu comecei a estudar estes organismos, as cianobactérias. Aliás, quando comecei a estudar as cianobactérias, não se chamavam cianobactérias, chamavam-se algas azuis. Portanto, eu já sou tão antigo, porque no século passado as cianobactérias eram consideradas algas e, de facto, funcionalmente são algas. Portanto, têm clorofila. Do ponto de vista ecológico, estão
estão nos níveis tróficos mais baixos, são alimento de organismos filtradores, desde plâncton até moluscos, bivalves ou até aos flamingos, não é? Portanto, são muito importantes na base das cadeias tróficas, mas depois descobriu-se com o progresso, quer da microscopia eletrónica, quer da biologia molecular, de facto são aparentadas com as bactérias, são em termos da sua estrutura. Mas de facto são dos organismos mais antigos que temos, têm mais de 3,5 mil milhões de anos e portanto estão no início da origem da vida no nosso planeta e daí serem também tão importantes. Foram os primeiros organismos que começaram a fazer fotossíntese e portanto a produzir oxigênio, a ter a clorofila. Estiveram na origem depois das algas e das plantas que nós hoje em dia todos conhecemos. Portanto, como são tão antigos, também acompanharam a evolução do nosso planeta nas suas mais diversas fases e portanto resistiram a alterações de temperatura, de radiação vinda do espaço, pressão, de uma série de fatores físicos e químicos e inclusivamente agora mais recente de contaminação, de poluição, o que faz com que elas tenham no seu mecanismo genético capacidade de se adaptar a todas estas funções e isso vai ser, como vamos ver mais tarde, muito importante para a biotecnologia. Mas de facto a sua função principal e que está associada à fotossíntese é a produção de oxigênio e como disse, hoje em dia já há um entendimento geral que elas têm uma importância brutal no nosso planeta porque de facto são responsáveis por mais de 50% do oxigênio que produzimos. Portanto, quando pensamos nas grandes florestas, que são o pulmão do planeta, eu diria que são metade do pulmão, porque de facto as cianobactérias têm aqui uma função muito importante. E portanto esta função ecológica de produção de oxigênio é extremamente importante porque tem o seu reverso que é a captação do dióxido de carbono, não é? E portanto ao captarem dióxido de carbono podem também contribuir aqui para a diminuição do efeito de estufa e portanto temos aqui uma importância muito grande nestes organismos, não só na produção de oxigênio, mas também na regulação do próprio clima ao poderem captar dióxido de carbono. E portanto hoje em dia muitas das medidas que nós fazemos para a descarbonização do nosso planeta podem vir pela produção intensiva, por exemplo, de cianobactérias, que depois a sua biomassa pode ter várias aplicações na biotecnologia, mas que do ponto de vista da captação do dióxido de carbono tem aqui um efeito muito importante na diminuição do efeito de estufa. E portanto só esta função da produção de oxigênio e captação de dióxido de carbono dá-lhes, com falhas aqui, de facto, uma importância fundamental que não é proporcional ao seu tamanho, dado que são micro-organismos, são organismos que praticamente não vemos a olho nu, a não ser em situações em que elas formam as chamadas fluorescências, que são populações extremamente grandes destes organismos, que tingem água de cor verde intensa, não é? E aí, obviamente, são visíveis e podem ter consequências positivas que já referi, mas também consequências negativas com, por exemplo, a produção de toxinas. E pegando exatamente nisso, tendo em conta que existem milhares de espécies de cianobactérias, vamos explorar um bocadinho de que forma é que nós podemos inserir ou encontrar cianobactérias nas nossas atividades do cotidiano. Nós encontramos cianobactérias em todo o lado, portanto elas são, lá está, como são organismos muito antigos, tiveram já a possibilidade de se adaptar a diferentes tipos de ecossistemas. Nós associamos geralmente as cianobactérias ou as microalgas de uma forma geral aos ecossistemas aquáticos, aos rios, aos lagos, aos mares, mas de facto as cianobactérias já se conseguiram adaptar a uma grande diversidade de habitats que não passam só por estes habitats aquáticos, por exemplo, em zonas úmidas, em terrenos pantanosos, em solos agrícolas, nos troncos das árvores, em edifícios públicos e, portanto, se nós um dia sairmos com os nossos tubinhos e uns estiletes para raspar superfícies, vamos encontrar cianobactérias em 90% dos locais, portanto, elas existem por todo o lado e, portanto, não há aqui, quando fazemos estudos digamos, desta diversidade, não temos dificuldade nunca de encontrar estes organismos. Obviamente que isto, estou a falar do ponto de vista ecológico e funcional, não é? Mas do ponto de vista daquilo que é o nosso contacto diário com cianobactérias, ela pode passar por questões tão simples como suplementos dietéticos, não é? Portanto, é a forma mais comum de nós podermos contactar com as cianobactérias, ingerindo-as, e hoje em dia já existem por todo o mundo imensas marcas destes suplementos. Isto porquê? Porque as cianobactérias têm, comparativamente até com outras chamadas microalgas, não? Têm uma grande quantidade de proteínas e, portanto, são mais de 50% da sua biomassa é proteína. E isto é muito importante, por exemplo, para a alimentação vegetariana ou vegan, porque são uma fonte alternativa de proteínas comparada com a proteína animal. E depois, além disso, também têm antioxidantes, têm substâncias que podem ser anticancerígenas, anti-inflamatórias e, portanto, há uma série de vantagens associadas ao consumo destes organismos. Obviamente que tem que ser
feito de forma regrada, porque, como tudo, se for em excesso, também pode causar dano à saúde. E esta é, digamos, a forma que eu diria mais convencional e mais fácil de encontrarmos cianobactérias no nosso dia-a-dia. Mas hoje em dia, com a entrada destes organismos na biotecnologia, podemos encontrá-las em muitas outras, digamos, componentes daquilo que são as nossas atividades, principalmente na área alimentar. Por exemplo, as cianobactérias chamam-se cianobactérias porque um dos pigmentos que têm incorporadas nas suas células é chamada ficocianina, que é um pigmento azul, que lhe dá uma cor azul muito intensa. Por isso é que elas se chamavam algas azuis antigamente. E esta ficocianina, por exemplo, é muito utilizada na indústria alimentar como um pigmento alimentar. Portanto, muitas vezes, quando consumimos um iogurte ou uma gelatina azul, a ficocianina estará lá presente. Não é? Depois pode ser usada também, lá está, estes pigmentos até na indústria têxtil hoje em dia. O azul, que muitas vezes temos na indústria têxtil, pode vir das cianobactérias. As cianobactérias podem produzir também, por exemplo, alguns polissacáridos, algumas moléculas parecidas com açúcares, que formam biofilmes que podem ser usadas, por exemplo, para envolver alimentos, portanto, embalagens biodegradáveis, não é? Portanto, há aqui uma série de aplicações que são aquelas com as quais nós podemos contactar mais facilmente na área alimentar, que fazem com que, de facto, sejam organismos muito promissores, não é? Mas depois há outras aplicações, outras áreas da biotecnologia. Por exemplo, na cosmética, de que forma é que nós podemos encontrar cianobactérias? Exatamente. Já existem produtos cosméticos com cianobactérias, porque, e nós estudamos isso até na minha equipa, além daquelas propriedades anti-inflamatórias que eu já referi, pode haver aqui propriedades, por exemplo, relacionadas com o anti-envelhecimento, não é? Porque as cianobactérias muitas vezes produzem substâncias que previnem, por exemplo, a formação de rugas, ou que podem fazer com que a pele tenha mais estabilidade, seja mais umedecida e, portanto, dessa forma atuar como um umedecedor e, ao mesmo tempo, até prevenir algumas doenças de pele, como é o caso da psoríase, o acne, e, portanto, estamos cada vez mais também a apostar nessa área, porque é uma área muito mais facilmente atingível depois do ponto de vista comercial do que a área farmacêutica. Nós também trabalhamos muito na área farmacêutica. Já até patenteamos substâncias, por exemplo, produzidas por cianobactérias que combatem a malária, ou que podem ter ação anticancerígena, ou que podem combater a obesidade. Só que o licenciamento de um produto farmacêutico, além de ser extremamente caro, custa milhões de euros, leva muitos anos, muitas vezes mais de 2 décadas. E, portanto, nós apostamos mais exatamente nestas áreas ligadas à cosmética, porque hoje em dia também é uma mais-valia nós termos produtos de cosmética, por um lado, que não sejam testados em animais e, portanto, que nós possamos usar ensaios, por exemplo, com linhas celulares humanas em laboratório, ou com o peixe-zebra, que é um animal modelo muito utilizado também em biotecnologia, e que desenvolvam produtos com origem não animal, e, portanto, mais uma vez aqui o mercado vegetariano e vegano a ter aqui alguma importância, mas essencialmente que sejam de origem sustentável, porque não estamos a falar de cosméticos que muitas vezes partem de plantas ou de esponjas que têm que ser recolhidos do meio ambiente e que estamos aqui a causar um impacto. Aqui não. As cianobactérias que nós utilizamos, produzimos-las em laboratório ou em empresas industriais, que em Portugal já temos várias que podem produzir cianobactérias, e dessa forma é uma forma sustentável. Estamos também, lá está, a captar o CO2 e ao mesmo tempo a produzir biomassa que é utilizada para a produção de um cosmético natural. Portanto, a cosmética é de facto também uma área que eu vejo aqui um desenvolvimento muito grande nos próximos anos. Quais é que são os produtos mais promissores? Por exemplo, cremes, vacinas? O que é que o professor considera que pode ter mais visibilidade no mercado? Eu acho que lá está, os cremes ligados à cosmética, também os produtos que podem ser utilizados para a proteção solar, portanto, protetores solares, que as cianobactérias, lá está, como muitas delas vivem, por exemplo, aqui nas zonas costeiras, nas praias, sobre as rochas, têm que se proteger contra a intensidade solar que é muito forte na altura, por exemplo, das marés baixas, não? E elas produzem moléculas que protegem desses raios UV. E nós podemos usar essa propriedade para desenvolver protetores solares, também de origem natural, com produtos produzidos a partir das cianobactérias. Depois a questão da nutracêutica, portanto, lá está, a alimentação humana também tem regulamentações muito rígidas. A nutracêutica, portanto, os suplementos alimentares já será mais fácil de entrar e, portanto, também estou a ver nos próximos anos, também temos na nossa equipa algum desenvolvimento até de proteção de propriedade intelectual nessa área e, portanto, produção de nutracêuticos. E depois vejo também nas áreas mais industriais,
importantes, não é? Nós trabalhamos muito e estamos aqui numa zona portuária em que as tintas para navios são muito importantes, porque os navios têm que regularmente ser pintados para manterem a sua funcionalidade, e hoje em dia as tintas para navios são muito agressivas do ponto de vista ambiental, geralmente com metais pesados que são agressivos. E nós estamos a desenvolver propostas de tintas para navios usando cianobactérias, usando os produtos que as cianobactérias produzem para evitar que depois os mexilhões, as cracas, as algas se fixem nos navios e noutras estruturas que são, digamos, utilizadas em sistemas marítimos e, portanto, eu estou convencido que em poucos anos também iremos ter uma tinta para navios ou uma tinta antivegetativa com origem em cianobactérias. E isto pode ser aplicado a outras áreas, daquilo que se chama o fouling, o encrustamento. E, portanto, o que se aplica aqui nos navios depois pode-se aplicar noutras áreas industriais e, nomeadamente, por exemplo, na área médica. Nós tivemos aqui há uns anos um projeto europeu chamado No More Film, em que desenvolvemos também uma patente a partir de cianobactérias da nossa coleção de cultivo que evitava a produção de biofilmes em catéteres e em próteses usadas em ambiente hospitalar. E, portanto, aqui é uma outra aplicação muito interessante, porque se as cianobactérias inibem a formação destes biofilmes, nomeadamente de bactérias patogénicas que são resistentes a antibióticos, nós podemos usar essas propriedades para desenvolver novos produtos e, em breve, também estar no mercado. Portanto, há aqui um manancial muito grande, e isto só para dar alguns exemplos, porque podemos ir, por exemplo, para a agricultura também e a produção de bioestimulantes e biofertilizantes para, digamos, melhorar as condições das plantas em ambientes, digamos, extremos, por exemplo, em ambientes em que haja períodos de seca muito prolongados ou em ambientes em que haja solos com soluções salinas, com intrusões salinas, por exemplo. E as cianobactérias podem ajudar a combater isso e, portanto, também estamos a desenvolver investigação nessa área. Criámos até há pouco uma spin-off, uma empresa para produzir esse tipo de produtos e, portanto, as aplicações são muito diversas. Eu podia ficar aqui muito tempo a falar sobre as várias aplicações. Sim, e é muito interessante, até porque o CIMAR tem uma biblioteca de cianobactérias. Quando eu descobri, fiquei encantada, porque é muito interessante essa ideia de existem tantas e é tão fácil de organizá-las em secções. E a minha questão é: que tipo de propriedades é que definem? Porque uma cianobactéria não deixa de ser uma bactéria e, como tudo na vida, tem coisas positivas e coisas negativas. E que propriedades é que definem se uma cianobactéria é prejudicial ou benéfica? Exato. Não, fez bem a referenciar a nossa coleção, a LEGCC, é uma coleção de culturas, é maior a nível nacional de cianobactérias. Aliás, fez o ano passado 30 anos, que começou quando eu comecei exatamente a fazer o meu doutoramento, e neste momento temos alguns milhares de estirpes que são não só para uso, digamos, doméstico, mas também para uso a nível mundial. Nós vendemos estirpes para todo o mundo e fazemos colaborações com projetos com todo o mundo e, portanto, é quase como ter um pequeno jardim botânico, que, como um jardim botânico, tem que ser cuidado, porque é uma coleção viva, não é, como refere. Portanto, regularmente temos que mudar-lhe os meios de cultura, temos que ver em que estado sanitário é que elas estão. Portanto, dá muito trabalho, mas depois é, de facto, digamos, um acervo fundamental e riquíssimo e cooperável. E, de facto, eu quando comecei a criar esta coleção, na altura nunca imaginaria que ia ter a dimensão que tem hoje, estava exatamente a estudar cianobactérias tóxicas, cianobactérias que produzem toxinas. Também existem. Nós até agora falamos das coisas positivas, mas agora temos que falar um bocadinho daquilo que pode ser prejudicial para a saúde humana e para a saúde ambiental, de uma forma geral. Mas as cianobactérias, de facto, podem produzir toxinas, que são moléculas que têm propriedades que podem, por exemplo, causar danos ao nosso fígado e, portanto, fazer doenças muito similares a uma cirrose ou uma hepatite, se consumirmos, lá está, essas cianobactérias com essas toxinas de uma forma regular e durante muito tempo. E outras têm propriedades neurotóxicas e, portanto, podem, por exemplo, inibir a transmissão dos nossos impulsos nervosos e nós paralisarmos os músculos, não é? Ou então fazer o contrário, excitar demasiado os músculos e eles contraírem demasiado e chegar a uma altura que param como o caso da toxina do tétano, uma versão muito, muito similar. E, portanto, quando eu comecei a estudar foi nessa vertente, porque elas podem ocorrer nas nossas albufeiras, nos nossos rios, e nós, como consumimos água superficial das albufeiras e dos rios, poderíamos estar expostos, e de facto estávamos expostos a estas toxinas, e portanto o meu interesse inicial foi pelo aspecto mais toxicológico e portanto do impacto destas toxinas. Hoje em dia ainda continuamos a estudar estas vertentes, porque como em tudo vão surgindo novas toxinas, novas moléculas que vamos descobrindo. No entanto, isto é uma pequena percentagem relativamente às
cianobactérias não produtoras de toxinas. Portanto, na altura, nós achávamos que era, digamos, uma grande proporção das cianobactérias tinham esta capacidade, porque não tínhamos também, lá está, as ferramentas necessárias para entender esses mecanismos. Hoje em dia, com as ferramentas moleculares, não é? Nomeadamente com os PCRs, que hoje em dia fala-se muito por causa da Covid, nós conseguimos estudar o genoma, portanto, os genes, o ADN das cianobactérias e perceber se uma cianobactéria nova que nós isolamos ou que recolhemos de um determinado ambiente ou que encontramos num suplemento alimentar que vamos consumir, por exemplo, tem ou não essa capacidade de produzir toxinas, porque vamos lá encontrar a maquinaria que vai produzir essas moléculas, ou então depois por métodos químicos. Mas, de facto, são uma percentagem que eu diria muito reduzida face a todas as outras, mas que temos que ter atenção. E, portanto, na altura, quando eu fiz esses primeiros trabalhos, depois contactei muito com a Direção-Geral de Saúde, com o Instituto da Água, que na altura era quem geria todas as nossas albufeiras, e desenvolvemos a nível nacional um plano de monitorização de cianobactérias tóxicas para fazer, de facto, o diagnóstico e informar as autarquias, as empresas de tratamento de águas, onde é que eram os locais onde estas cianobactérias tóxicas poderiam ocorrer, em que alturas do ano, de forma a evitar intoxicações humanas, e felizmente isso foi conseguido. E, portanto, hoje em dia temos claramente mecanismos técnicos e as empresas que fazem o tratamento e a distribuição de água em Portugal já fazem essas análises e, portanto, o risco é praticamente nulo. Só não é se nós formos, digamos, de modo próprio a uma albufeira que esteja contaminada e quisermos consumir diretamente a água ou formos nadar nessas águas. E, portanto, essa questão das toxinas está, digamos, mais ou menos resolvida, até porque depois houve a possibilidade de incluirmos isso na nossa legislação nacional da qualidade da água. E, portanto, os mecanismos que nós temos hoje em dia de análise do DNA através da biologia molecular ou através de métodos químicos são já suficientes para nós diagnosticarmos se uma cianobactéria que temos à nossa frente é ou não de risco, podemos consumi-la ou não. E, portanto, temos claramente todos esses instrumentos para poder utilizar. Como o professor já deu a entender, são muitos anos não a virar frangos, mas a virar cianobactérias, e neste sentido, como é que tem visto o crescimento da biotecnologia marinha em Portugal em comparação com o resto do mundo? E além disso, enquanto investigador e professor, como é que prevê o futuro da biotecnologia marinha? Eu sou sempre otimista por natureza e, portanto, vejo um futuro, não sendo evidente, mas prevejo um futuro muito promissor para a biotecnologia por vários motivos. Por um lado, porque temos os recursos vivos, não é? Para termos biotecnologia temos que ter organismos. Nós falamos aqui de cianobactérias, mas a biotecnologia pode vir de muitos organismos, de bactérias, de fungos, de plantas, de algas, de invertebrados, de vertebrados. Portanto, basicamente qualquer organismo vivo é passível de ser utilizado do ponto de vista biotecnológico. No caso marinho, nós temos uma grande vantagem que é termos uma zona costeira muito extensa, termos uma plataforma continental muito extensa e termos uma proposta nas Nações Unidas de extensão dessa plataforma e, portanto, se tudo correr bem, vamos ter uma plataforma continental que será a maior da Europa, que abrange os Açores e a Madeira. Portanto, teremos uma área imensa para explorar e, portanto, desse ponto de vista, os recursos biológicos não faltarão. Portanto, quer do ponto de vista mais superficial, quer do ponto de vista do mar profundo, onde também há organismos muito interessantes. Depois temos os recursos humanos, que também são muito importantes. Nós temos pessoal que está a ser formado nas nossas faculdades, nos nossos politécnicos, de excelente nível. Temos muitos cursos que são abrangentes o suficiente para abarcar as várias áreas da biotecnologia. Quer cursos diretamente de biotecnologia, por exemplo, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde eu leciono, temos cursos de biotecnologia. Eu próprio sou diretor de um curso de doutoramento em biotecnologia marinha e aquacultura e, portanto, estamos a formar as próximas gerações dos biotecnólogos, mas depois na biotecnologia também precisamos de várias outras áreas, de microbiólogos, de geneticistas, de químicos, pessoas da área da farmacêutica, da agricultura e, portanto, a biotecnologia abrange todas essas áreas e nós temos gente excelente para isso e, portanto, temos excelentes recursos humanos, muitas vezes até os exportamos, mas os melhores esperamos que fiquem connosco, não é? Temos recursos também materiais e, portanto, os centros de investigação, como é o caso do CIMAR, mas existem muitos outros a nível nacional e internacional, e depois temos a grande capacidade de estabelecer redes de contacto internacional. Portanto, o facto de muitas vezes os portugueses falarem várias línguas, isso ajuda muito, porque
somos muito facilmente contactáveis por outras equipas e fazemos parte de consórcios internacionais que fazem com que a ciência de facto seja abrangente. Portanto, temos todos estes vários recursos, temos um financiamento que a nível nacional vai sendo mais ou menos razoável, não diria excelente, porque não tem havido uma aposta muito clara no mar, mas a nível internacional, nomeadamente a nível europeu, temos um financiamento muito bom e temos sido suficientemente competitivos para poder ir buscar esse tipo de financiamento. E, portanto, eu acho que temos se fosse o cozido à portuguesa, temos as várias componentes do cozido e, portanto, temos capacidade de produzir um bom cozido, não é? Uma boa receita e, portanto, eu vejo, por isso é que digo que estou otimista, vejo também muita gente jovem com capacidade empreendedora e, portanto, pode também produzir, criar o seu próprio emprego, não é? E hoje em dia, quer a nível nacional, quer a nível europeu, é mais fácil este passo de criar uma empresa que depois pode explorar o conhecimento que foi adquirido, por exemplo, durante um mestrado ou durante um doutoramento, e os centros como o COCIMAR apoiam a incubação dessas empresas e, portanto, eu vejo aqui uma grande facilidade. E depois também mudou um paradigma muito, muito importante, que é a indústria, nomeadamente a indústria nacional, cada vez mais colabora com a academia e com os centros de investigação. E, portanto, há aqui uma ligação muito forte. Nós temos ido muitas vezes a empresas, desde pequenas empresas a grandes empresas, digamos, oferecer os nossos serviços e sempre temos uma recepção muito boa. E, portanto, as empresas já perceberam que os centros de investigação podem ajudá-los a resolver problemas, em vez de acharem que vamos fazer espionagem científica ou comercial. E, portanto, eu acho que está aqui criado um coquetel muito positivo e estimulante para os próximos anos para que a biotecnologia marinha portuguesa se desenvolva. Ainda recentemente, no âmbito do PRR, a chamada Bazuca, não é? Que não é um nome que eu acho seja muito pomposo, mas este plano de recuperação e resiliência, Portugal vai receber muito dinheiro para também alavancar a economia e desenvolver, digamos, a nossa economia, e foi criado a nível nacional um consórcio muito grande, com quase 200 entidades, exatamente para desenvolver a biotecnologia marinha em Portugal, liderado por grandes empresas, como é o caso da Jerónimo Martins, a SONAI, com a Fundação Oceano Azul, e, portanto, não vejo aqui dificuldade. Se tudo correr bem, vamos ter nos próximos anos e podemos ser, inclusivamente, líderes em biotecnologia marinha a nível europeu e a nível mundial. Haja, de facto, essa capacidade de nos entendermos e de criar estas condições. Sim, e também tendo em conta que estamos a atravessar a década do oceano, que a ONU definiu, acho que também pode ser um bom mote para investir no oceano e ganhar cada vez mais consciência da importância que tem de preservá-lo e conhecê-lo, sobretudo. E a minha última questão é: se o oceano fosse a alta definição, o que diriam os seus olhos? Isso é uma responsabilidade muito grande, colocar-me na posição do oceano, não é? Apesar de eu gostar muito de água e ser do signo peixes, e, portanto, tem tudo a ver com o mar. Eu acho que, e sendo novamente otimista, porque se fosse pessimista, se calhar ia para aquele célebre poema do Fernando Pessoa, não é? Ao mar salgado, quanto do seu sal são lágrimas de Portugal, não é? E, de facto, isso tem muito a ver com, digamos, a nossa melancolia associada com as tragédias que se passam no mar e o facto de nós termos sido grandes exploradores do oceano e, com isso, termos conquistado o mundo, principalmente há 5, 6 séculos atrás, não é? Mas com isso também perdemos muitas vidas, e com a pesca isso ainda acontece. Eu acho que nós temos é que pensar, em vez de continuar a verter lágrimas para o oceano, temos que começar a pensar que o oceano pode ser o nosso salvador, por exemplo, através da biotecnologia marinha. Pode ser o nosso salvador através da produção de mais oxigênio e captação mais de dióxido de carbono. E, portanto, o que temos que fazer é ver o oceano como um nosso aliado e fazer com que as ações que temos no dia-a-dia sejam recuperadoras da qualidade do oceano que ele deve ter, não é? E, portanto, diminuir a poluição, diminuir o uso de plásticos, fazer com que conheçamos melhor o oceano, porque a questão da literacia oceânica é muito importante. Portanto, conhecer o oceano. Nós muitas vezes, quando vamos à praia, vemos um mar azul, mas não imaginamos o que é que está por debaixo daquela linha de água, e de facto é um mundo riquíssimo. Portanto, se começamos a conhecer o oceano, começamos a respeitá-lo melhor, e, portanto, temos que dar esse passo, conhecer o oceano, respeitar o oceano, e dessa forma vamos obter todos os benefícios que o oceano ainda nos pode dar e vai nos dar, de certeza, nos próximos anos. Obrigada, professor Vítor. Obrigado.
De facto, o essencial é invisível aos olhos. Mas, príncipezinho, sabes que agora já existem microscópios e as coisas não são bem assim. Se tu ficaste curioso e queres descobrir mais sobre a biblioteca de cianobactérias ou sobre as próprias cianobactérias, passa pelas notas deste episódio. Lá encontrarás alguns exemplos de imagens e notícias que te farão perceber melhor este Sem mundo. espinhas. Temos encontro marcado no próximo Sem episódio. espinhas. E até lá, não se esqueçam de procurar viver uma vida. Sem espinhas. O Sem Espinhas é um projeto apoiado e referenciado pela década do Oceano e do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.